Eu estava viajando a trabalho, cansado, e só queria um lugar para descansar. O único quarto disponível no hotel era o de número 19. Era um lugar antigo, desses com corredores compridos e intermináveis, forrados com um carpete vermelho já gasto pelo tempo. Na recepção, um senhor de aparência cansada hesitou por um momento antes de me entregar a chave. Ele olhou para ela, depois para mim, e disse com uma voz baixa: "Senhor, esse é o único que sobrou." O tom dele me causou um calafrio, mas ignorei. Era só uma noite. Quando entrei no quarto, a primeira coisa que notei foi o espelho. Era gigantesco, ocupando quase uma parede inteira. Tinha uma moldura escura, de madeira entalhada. E apesar de ser claramente antigo, o vidro estava impecavelmente polido. Joguei minhas coisas na cama e, ao me virar, olhei de relance para o espelho. Tive a impressão nítida de ver alguém parado atrás de mim, uma silhueta escura perto da janela. Meu coração saltou. Olhei de novo, mais atentamente, e não havia nada. Era só o reflexo da cortina pesada, balançando com uma brisa que entrava por alguma fresta. Pelo menos, foi o que eu disse a mim mesmo para me acalmar. Tentei não pensar mais nisso. Afinal, a estrada tinha sido longa, e o cansaço prega peças na gente, não é mesmo? Mal sabia eu que aquela noite seria a mais longa da minha vida. Durante a noite acordei com um barulho estranho. Parecia uma estática, um chiado baixo, como o de uma televisão antiga sem sinal. Vinha da direção do espelho. Abri os olhos, mas o quarto estava mergulhado na escuridão. Tentei ignorar. Me virei para o outro lado e fechei os olhos com força. Mas o barulho não parava. Pelo contrário, ele começou a mudar, se transformando lentamente em um sussurro indistinto, como se muitas vozes falassem ao mesmo tempo, muito baixo. Aquilo gelou meu sangue. O medo tomou conta de mim, e com o coração martelando no peito, levantei e acendi a luz do abajur. O quarto se iluminou de imediato. O silêncio voltou. Olhei para o espelho, e então eu vi. Meu reflexo estava lá, exatamente como deveria estar. Mas havia algo terrivelmente errado. No espelho, eu estava deitado na cama, com os olhos abertos, me observando de volta. Mas eu estava de pé, ao lado da cama. Meu corpo real estava ali, em pé, e meu reflexo estava deitado. Me aproximei devagar, passo a passo, sem conseguir desviar o olhar. Quando cheguei perto o suficiente para tocar o vidro frio, o eu do espelho piscou lentamente. E por um único e aterrorizante instante, seus lábios se curvaram em um sorriso sutil e malicioso. Corri de volta para a cama, tremendo da cabeça aos pés, e me enfiei debaixo das cobertas. Mas não adiantava. Mesmo com os olhos fechados, eu sentia o olhar do meu reflexo sobre mim, me observando na escuridão, esperando. Na manhã seguinte, mal o sol nasceu, eu já estava na recepção, desesperado. Pedi para trocar de quarto, para ir para qualquer outro lugar. A recepcionista, uma moça jovem, apenas me olhou com um semblante de pena, quase de resignação. Ela suspirou e disse com a voz baixa: "Senhor, já tentaram tirar aquele espelho várias vezes, mas ele sempre volta." Suas palavras caíram sobre mim como uma sentença. Voltei para o quarto 19 sentindo um peso no estômago. O dia passou em um borrão. Eu precisava ficar mais uma noite. Quando a escuridão caiu, o terror recomeçou. O sussurro voltou, mas desta vez não vinha do espelho. Vinha do meu lado da parede, perto da minha orelha. Era um som íntimo, próximo. Com as pernas trêmulas, fui até o espelho mais uma vez. Tinha que entender o que estava acontecendo. Estendi a mão e toquei a superfície. Para minha surpresa, o vidro estava quente, quase febril. E então eu notei. No reflexo, o outro eu não estava mais me imitando. Meus movimentos não correspondiam aos dele. Ele ficou completamente parado, me encarando com aquele mesmo sorriso assustador no rosto. Foi quando, atrás de mim, no quarto real, eu ouvi passos lentos sobre o carpete. Virei-me bruscamente. Não havia ninguém. O quarto estava vazio. O som, no entanto, continuava. E vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Na manhã seguinte, acordei de uma vez, como se saísse de um pesadelo. Eu estava deitado de lado, de frente para o espelho.
A primeira coisa que vi foi meu próprio reflexo. Mas ele não se mexia. Ele estava deitado na mesma posição que eu, mas seus olhos estavam fixos em mim, apenas observando, sem piscar, sem respirar. Tentei me mover, mas meu corpo parecia pesado, feito de chumbo. Foi então que pisquei. E, naquele instante, tudo mudou. A percepção da realidade se inverteu. Eu percebi a verdade terrível. Eu estava dentro do espelho. O quarto que eu via era uma imagem invertida, silenciosa e fria. As cores eram opacas. E não havia som algum. Gritei, mas minha voz não saiu. Bati no vidro, mas minhas mãos não faziam barulho. Do outro lado, no mundo real, eu vi meu próprio corpo se levantar da cama, sozinho. Ele caminhou calmamente até o interruptor e apagou a luz, me mergulhando na escuridão. Agora, eu estou aqui, preso. Todas as noites, o espelho do quarto 19 brilha com uma luz fraca, vinda de lugar nenhum. E quem tem a infelicidade de se hospedar aqui, quando olha para a cama, vê duas pessoas dormindo, uma no mundo real e outra esperando em silêncio do outro lado do vidro.